Pela Rádio Tropical e transmitirmos também pelas redes sociais, amém? Pelo nosso YouTube, da Igreja Visão Missionária, do missionário Alexandre da Rosa, como também pelo Facebook, tá certo? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a hipergraça. Glória a Deus. Já está entrando. Você, se não pode compartilhar agora, mas você pode, ao chegar em sua casa, irmãos, compartilhar esta palavra, que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Amém? Alô, amém? Quem trouxe a Bíblia, abra no livro de Isaías, no capítulo de número 6, por favor. Isaías, capítulo de número 6. Glória a Deus. E o versículo 1, Isaías 6, verso 1, é o texto sagrado. Quem achou, diga amém. Você pode acompanhar também pelo telão a palavra de Deus, que nos diz assim, a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Amém? Aleluia! Diga: Senhor Jesus, fala em meu coração através da tua palavra. Amados, senta um pouquinho em nome de Jesus. Vamos bater uma salva de palmas para Cristo, que Ele merece. Glória a Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: não ande agora, não converse, não olhe para o lado, eu quero ouvir a palavra de Deus. Amém? Queridos irmãos, o assunto é muito importante hoje. O assunto é muito relevante, é um assunto muito sério, e nós precisamos prestar muita atenção na palavra do Senhor. Vou tentar pregar bem devagar, para que você possa absorver, aquilo que Deus quer falar conosco sobre essas heresias que está surgindo nos últimos dias, e que está afundando a igreja brasileira e corrompendo muitos cristãos, muitos crentes, abrindo mão da santidade, abrindo mão das verdades bíblicas, porque tem sido convencido com essas heresias dos últimos tempos, e por falta de um conhecimento bíblico, acaba abraçando o engano como meias verdades. Porque a hipergraça, ela é pior que a mentira, porque ela esconde o engano através de meias verdades. Porque quando você ouve um pregador da hipergraça, é coisa linda, irmãos. É algo que te conforta, é algo que te deixa em paz. Você diz assim para essas igrejas da hipergraça: encontrei o lugar porque eu me sinto bem aqui. Aí que está o perigo, porque o Evangelho não faz nós nos sentirmos bem. Infelizmente, essa é a realidade. O verdadeiro Evangelho nos confronta. O verdadeiro Evangelho nos deixa perturbados, irmão. Nós saímos do culto cambaleando, porque Deus confrontou o nosso pecado e o nosso ego. Isaías viu Deus. Isaías viu a glória de Deus.
Isaías conheceu a santidade de Deus depois que o rei Uzias morreu. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, eu vi a sua glória, a sua santidade. Ou seja, enquanto Uzias estava vivo, Isaías não via nada. Depois que Uzias morreu, é que ele passou a ver a glória de Deus. Eu queria falar também sobre essa morte, a morte de Uzias. Não o Uzias de Isaías, mas o seu Uzias. Existe um Uzias nosso que tem que morrer para que possamos ver a glória de Deus, irmãos. Mas, missionário, quem é o meu Uzias? É tudo aquilo que impede você de ver a glória de Deus. Tudo aquilo que impede você de reconhecer, de ter uma experiência com a santidade de Deus, esse pode ser o seu Uzias. E se o seu Uzias não morrer, você não pode ver a glória de Deus. Então, para a glória de Deus se manifestar, Uzias tem que morrer na sua vida. Irmãos, Deus nos salvou para um objetivo e um propósito. Deus nos salvou para sermos santos. Para Deus te salvar do pecado do mundo e trazer para a igreja, é para que você conheça o caminho da santidade. A partir do momento que você é salvo, você precisa agora conhecer a santidade de Deus, para entrar no céu. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz: sede santo como eu sou santo. A característica, a qualidade, a natureza do céu é santidade. Então você pode ter um testemunho maravilhoso de salvação. Você pode dizer: eu era uma ex-prostituta, eu era um ex-drogado, e tem gente que até ganha dinheiro com seu testemunho, faz cruzadas de campanha só falando do seu testemunho. É bacana isso. Mas se na caminhada você não se santificar, o seu testemunho não vai valer nada diante de Deus. Há muita gente que tem testemunho de conversão maravilhoso, mas vai para o inferno, irmãos. Por quê? Porque não deixou Uzias morrer na sua vida. Mas, missionário, o que é esse Uzias? Sei lá, pode ser um namoro escandaloso que tem que morrer na sua vida. Esse Uzias pode ser um Facebook, um WhatsApp, uma mensagem indecente. Esse Uzias pode ser um relacionamento que não está conforme a palavra de Deus. Você tem que matar esse Uzias. Mata esse relacionamento, irmãos, para você poder ver a glória de Deus. Tem gente aqui que não consegue ver a glória de Deus, não recebe uma visão, não recebe uma revelação. Deus não fala com essa pessoa. Por quê? Porque não matou ainda esse Uzias. De repente é uma mágoa no seu coração, você não consegue perdoar. De repente é viciado em novela, em filmes. Irmãos, Deus quer revelar coisas grandes na sua vida, mas com esse Uzias aí não tem jeito, ele tem que morrer. Mate Uzias da sua vida e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Qual é o seu Uzias? O Uzias de Judas era o dinheiro, era a ganância. Uzias de Davi era o adultério. Uzias de Sansão era a Dalila, irmãos. Uzias de Miriam, irmã de Moisés, era murmuração. Uzias que derrubou aquele grande anjo, né? Um anjo tão belo, um anjo de Deus, que se tornou Lúcifer, era o seu orgulho. Qual é o seu Uzias que está impedindo você ter comunhão com Deus? Você sabia que existe dentro de nós uma guerra? A Bíblia diz que lá em Gálatas 5,17, pode colocar o versículo aqui,
Gálatas 5,17, ali fala que existe uma guerra dentro de nós. É uma guerra do espírito contra a carne. Olha lá, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, dentro de nós existe uma guerra. Carne contra o espírito. E quem vai vencer? É aquele que você alimenta mais. Você tem alimentado a carne, a vida carnal, ou você tem alimentado a sua vida espiritual? Um deles tem que morrer. Se o teu espírito morrer, se a tua vida espiritual morrer, a tua carne vai imperar, os desejos carnais vão imperar na sua vida. Se a tua carne morrer, os desejos carnais morrer, aí você vai vencer o pecado e a tua vida espiritual vai dar um up e você vai receber revelações e a glória de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Qual é o segredo para a nossa vida espiritual vencer, para o nosso espírito vencer os desejos da carne? É a santidade. Santidade é a força de Deus para vencermos o pecado. José do Egito venceu a carne, conseguiu resistir à tentação da mulher de Potifar. Daniel, a Bíblia diz que resistiu os manjares do rei, irmãos. Eles resistiram, eles estavam no espírito e não na carne. O irmão me disse, missionário, por que os leões não comeram Daniel na cova? Porque leões gostam de carne. E Daniel não andava na carne, andava em espírito, na presença de Deus. Mas um dos maiores perigos para a nossa vida espiritual, um dos maiores perigos, irmãos, para a santidade é exatamente a hipergraça. Se você ler aqui em Romanos, preste atenção, Romanos capítulo 5, verso 20, que é um texto que eles usam muito, diz aqui em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha lá. Porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então ele diz assim, ó, você não precisa se preocupar em pecar, porque a graça é superior ao pecado. E eles convencem as pessoas a não se preocupar com o pecado, porque eles aumentaram a graça. Isso é hipergraça. Você está na graça. Você pode pecar à vontade, porque a graça justifica. Então, o que é a hipergraça? Nada mais é do que uma graça barata que estão vendendo por aí em cima do altar. É uma mensagem que não confronta o pecado, que não nos ensina que o pecado é perigoso. Não fique preocupado com o pecado, você está na graça. Você está entendendo ou não? Mas missionário, Deus não é gracioso? Claro, Deus é gracioso. Mas o Deus que é graça é o mesmo Deus que é santo. É o mesmo Deus que é justiça. O problema da hipergraça é que esses pregadores abandonaram os atributos da santidade e da justiça. Eles só pregam o amor, por isso que é gostoso ouvir os pregadores da hipergraça. É amor, vamos amar, Deus perdoa, se preocupe com o pecado, Jesus justificou o seu pecado na cruz, Deus é amor. Porém, o Deus que é amor disse ser de santo, porque eu sou santo. Esse Deus de amor disse o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a palavra. Irmãos, nós não podemos abrir mão para a santificação. O que é a santificação, missionário? É a luta contra o pecado, que quer dominar a nossa carne. Por isso que eu digo que a hipergraça é pior que a mentira, porque ela disfarça o engano com meias verdades. Eles usam verdades da Bíblia, mas te levam a uma heresia muito perigosa. E em nome dessa pseudo-graça, te dão liberdade para você pecar.
Mas a finalidade da graça não é lhe dar liberdade para você pecar. A finalidade da graça é te dar força para você vencer o pecado. É diferente. Quando Paulo reclamou do espinho da carne, da perseguição, dos mensageiros de Satanás, o Senhor disse: a minha graça te basta. Para quê? Para resistir, irmãos, o espinho, para resistir à perseguição. Quem quer essa graça para resistir o pecado? Levante as suas mãos. Só que o grande problema desses pregadores hoje é que eles pregam essa graça deixando os crentes pecar em paz. Eles pecam em paz. Não existe mais um peso na consciência. Não existe mais arrependimento, renúncia. Eles pecam em paz. Estão em paz para pecar. O irmão traiu a esposa, está com a amante, e depois de ouvir a mensagem da hipergraça, está em paz com Deus. Não se sente mais acusado, nada lhe acusa. O pastor disse que eu sou amado de Deus. Você é amado de Deus. Deus te ama, claro que Deus te ama. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, irmãos. O perigo dessa hipergraça é que ela vai te fazer sempre uma vítima e nunca um culpado. Vocês estão entendendo, irmãos? Por exemplo, o irmão foi mandado embora do emprego porque chegava tarde no emprego. Depois a mulher pediu separação porque pegou ele em pornografia na internet. Ele estava muito triste, abatido, angustiado. Foi nessas igrejas, ouviu a mensagem da graça, porque esses pregadores não abordam nada sobre o pecado, eles não abordam nada sobre conserto. O que eles falam é que Cristo já pagou o preço do seu pecado, que a graça te justifica. Meu Deus, ele saiu do culto tranquilo. O que ele fez? Arrumou outro emprego, também outra mulher, e está com a segunda mulher como se nada tivesse acontecido. Aí você diz: fulano, você está em adultério. Meu amado, não julgue, hein? Não, Deus não me julga. Quem é você para me julgar? É o tal não julgueis. E aí ele posta lá: estão me perseguindo, e muita gente curtindo. Deus te ama, não vai atrás desses legalistas. Deus te ama, irmão. Deus ama o pecador, mas não ama o seu pecado. Se você não abandonar o seu pecado, você vai perder a vida eterna. Amém, meus irmãos? O verdadeiro cristão vive lutando contra o pecado. O verdadeiro cristão, ele é impulsionado a ter uma vida de santidade, irmãos. E outro problema sério da hipergraça é que agora chegou essa nova onda, né? E os seus pregadores dizem que a Bíblia não é mais a palavra de Deus. A Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Ou seja, cabe à sua experiência, à sua visão, estabelecer o que é e o que não é a palavra de Deus. É por isso que está surgindo essas igrejas inclusivas, onde os pastores são homossexuais, onde essas igrejas inclusivas, as pastoras são lésbicas, no mesmo sexo. Vocês estão entendendo? Porque eles pregam essa graça, a hipergraça. Quer dizer, aqueles textos que condenam o homossexualismo, eles dizem: não, isso aqui não é mais a palavra de Deus, isso é coisa antiga, do Velho Testamento, isso aqui é a cultura da época. E aí eles escolhem, eles decidem, segundo a experiência deles, o que é e o que não é a palavra de Deus, irmãos. Vocês estão aí, irmãos? Vocês estão aí? Aí que está o perigo. A Bíblia é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Mas o perigo da hipergraça é essa mensagem, o amor. Ele só prega o amor. Aliás, nós estamos vivendo uma onda de pregação sobre o amor. A esquerda, por exemplo, a sua ideologia é o amor. Amor tolerante. Por que você não tolera o amor de dois homens? É a ideologia da esquerda, né? É o amor. Todo mundo fala agora de amor. Os pregadores da hipergraça dão ênfase ao amor.
Isso é bacana, nós temos que entender o amor de Deus, é verdade. Mas cuidado com esse amor que tampa o seu pecado, irmãos. Enquanto as ideologias, enquanto muitos pregadores só falam de amor, Jesus profetizou que nos últimos tempos o amor vai desaparecer. Parece um contraponto. Só se fala de amor, e Jesus disse: mas nos últimos tempos o amor de muito vai se esfriar. Qual é o amor que Jesus estava se referindo? É esse amor que eles estão pregando? É o amor que concorda e que passa pano no seu pecado? É o amor que tolera os seus erros? Então veja aqui em João 14,15. Coloca ali, João 14,15. Esse é o amor que Jesus estava se referindo, que nos últimos tempos ia se esfriar. Jesus disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse amor que está se esfriando. Quem ama, obedece. Olha o versículo 23. Olha o versículo 23, irmãos. São João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem quer que Deus faça morada em você? Levante as suas mãos. Você precisa amar, mas que tipo de amor? Não é o amor carnal, não é o amor eros, não é o amor tolerante, é o amor que faz você obedecer a palavra de Deus. É esse amor que está se esfriando. É esse amor que está se esfriando. O amor da obediência, o amor pela verdade. O que está se esfriando hoje é o amor pela santidade, pela comunhão com o Espírito Santo. As pessoas não querem mais ter comunhão com o Espírito Santo. As pessoas não querem mais orar, se santificar para receber a glória de Deus, a revelação de Deus. Não querem mais abandonar os seus dias. As pessoas não querem mais. Antigamente as pessoas tinham medo de pecar. Elas tinham medo de entristecer o Espírito Santo. Os crentes, quando pecavam no passado, eles choravam, irmãos. Esse amor que está se esfriando. O amor de Deus é um amor doutrinal. Onde Deus habita a sua doutrina, habita a obediência. Jesus disse ao pastor da igreja de Tiatira: tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que diz profetiza, que faz o meu povo desviar da verdade. Eu a destruirei, e todos aqueles que lhe seguem. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Deus ama, mas Deus também é justiça. Deus também derrama juízo contra aqueles que desobedecem a sua palavra, irmãos. É o Jesus que eles dizem que ama, que perdoa, que não julga. É que julgou aquele pastor, que julgou aquela profetisa, que ensinava o povo a se desviar das verdades bíblicas. Vocês estão aí, irmãos? Irmãos, eu quero confessar algo para vocês. Eu pensei que depois da pandemia as coisas iam mudar. Mas depois da pandemia nunca se viu tanta queda moral, tanta queda doutrinária no meio evangélico. Eu pensei que haveria assim um despertamento de santidade, temor, porque essa pandemia foi um juízo de Deus. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas se foram? Deus sacudiu esse mundo, é um aviso de Deus. Eu pensei, depois dessa pandemia vai haver um avivamento de santidade e temor a Deus. Mas foi exatamente ao contrário. Nunca se viu tantos crentes caindo em pecado. Nunca vi tantos crentes se desviando do evangelho, irmãos. Caindo em fornicação, abrindo mão da santidade. Pastores que viviam em doutrina, agora aparecem de shorts, bermudão, barbudão, tatuados.
É missionário, barba é pecado. Não é que a questão que a barba é pecado, mas a igreja de Cristo sempre teve uma ética, uns bons costumes. Sempre respeitou esse altar, irmãos. Estão abrindo mão da santidade, dos bons costumes, da ética cristã. Vemos uma quantidade de pastores, de crentes modernos que querem desconstruir os nossos valores, querem desconstruir a nossa doutrina, os nossos princípios, a nossa fé. Um monte de crentes modernos que querem bagunçar a cabeça da juventude com o evangelho liberal, mundano. Nós não podemos aceitar. Os homens mudam, mas a palavra de Deus não muda, irmão. Vamos permanecer na santidade. Não vamos baixar o padrão da santidade, igreja. Não vamos baixar o padrão. Essa hipergraça está aumentando os desigrejados, está aumentando desviados. A igreja dos desviados estão crescendo, irmãos. E o pior é que eles são arrogantes, que eles não respeitam mais pastor, não respeitam mais autoridade espiritual. Eles dizem assim: eu estou desviado mesmo, mas eu estou desviado dessa opressão religiosa. É sempre a mesma conversa. Eu estou desviado, eu me desviei dessa doutrina, do sistema, da religiosidade, do legalismo. Agora estou livre. Livre para pecar. Entendeu, irmãos? Não tem mais ninguém que possa me cobrar. Jesus não me julga. Eu não dependo de igreja nenhuma. Isso são frases de rebelião, irmãos, de pessoas que estão vivendo em uma apostasia louca. Eles querem a aceitação do mundo, mas querem permanecer cristãos. Por quê? Porque a palavra graça foi distorcida pelos falsos pregadores dos últimos tempos, que querem números, mas não querem santidade, irmãos. Há muita gente rica lá, há muito dízimo alto. A igreja cheia de pessoas que nem sabem o que é ser crente de verdade. Muita gente nem sabe o que é santidade. Tem igrejas cheias de pessoas que nunca passaram por uma experiência genuína de conversão, nunca viram a glória de Deus. Nunca viram a glória de Deus, irmãos. Porque a carne não morreu, o pecado não morreu na sua vida, irmãos. Se você ler a Bíblia em Tito 2:11, veja o que a Bíblia fala sobre a graça. Olha só, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Muito lindo isso, mas não para aí. Olha só a continuação: ensinando-nos. Então a graça ensina. Alô, a graça ensinando-nos que, renunciando à impiedade, ou seja, rejeitando o pecado e as concupiscências mundanas, os desejos mundanos, vivamos nesse presente século sóbria, justo e piamente, diz a palavra. Então a graça de Deus não é um aval para você pecar, muito pelo contrário, ela nos ensina a rejeitar a impiedade, ao pecado, aos desejos da carne, às coisas do mundo, irmãos. Isso é o sentido da graça. Quem tem graça? Essa graça do Espírito Santo, essa graça de Deus que foi, nos dado na cruz do Calvário, vai te dar força para você vencer a impiedade, vai te dar força para você vencer os desejos desse mundo. Se você analisar a Bíblia, você vai perceber que o quadro da igreja dos últimos dias não é um quadro assim de uma igreja avivada, mas é um quadro de uma igreja apóstata. Jesus disse isso, que nos últimos tempos a igreja vai apostatar. 1 Timóteo 4:1, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, através de homens que pregam mentiras, para cauterizar sua própria consciência.
Então, através de ensinos, as pessoas vão acabar abrindo mão das verdades bíblicas. Entendeu? Alô, vocês estão aí? Como diz a minha neta, entendeu, vô? Entendeu? É assim, irmãos. Então, a hipergraça é um preparo para a apostasia. As pessoas estão apostatando da fé, irmãos. Porque a condição para uma pessoa mudar de vida é o arrependimento. É onde tem conversão, onde tem transformação. A hipergraça não prega transformação e arrependimento, ela prega aceitação. Nós temos que aceitar você como você é. Se você é gay, a graça de Deus te aceita. Se você está em adultério, mas você é uma alma, Deus te ama. É muito lindo isso, é muito bacana. Mas Deus é um Deus santo que jamais vai compartilhar e compactuar com o pecado. Temos que separar essas coisas, irmãos, amém? Mas hoje nós vemos aquele papo intelectual, que eles acham que são os melhores do que a igreja. Olha, os desigrejados falam mal de igreja, falam mal de pastor, eles acham os melhores. Olha a Priscila Alcântara, não preciso de igreja, agora eu canto no mundo, canto para o mundo, canto gospel, canto o mundo e Deus me aceita. Eles querem aceitação, não transformação. Olha o J.A. que adorava a Deus, cantava para Jesus, e agora virou mulher e diz: eu não preciso de igreja, Deus me aceita. Eles querem pregar o evangelho da aceitação. Não, o evangelho não só, ele te aceita, venha como estás, mas não fique como estás, tem que haver essa transformação. Esse evangelho de Leonardo Gonçalves, esse evangelho de Vitor Azevedo, é um evangelho só para te enganar, irmãos. A conversa deles sempre é a mesma: seja tolerante, amor tolerante, para justificar os seus pecados. Amém? Alô? Eles pecam como adultos, mas querem ser tratados como crianças. Eles pecam como adultos, mas querem ser tratados como crianças. E você está nessa, irmão. É o mimimi. É o crente Nutella. Essa igreja não fala de perdão. Eu vou lá da igreja que fala de amor, de graça. Só falo de perdão, amor e graça. Que bênção. E aqueles que cobram uma vida santa, esses são cruéis, são legalistas, são maus, não têm amor. Um jovem desviou, pecou e desviou, e agora estava reclamando lá na internet que ninguém curte as suas postagens. Não, eles pecam e querem curtida ainda, irmãos. Eles aprontam e querem curtida. Pastor adultera, pastor rouba e quer tapinha nas costas. Gente, existe a consequência do pecado, e uma das consequências é a rejeição. Você adultera e quer que todo mundo fique rindo para você? Você pega a mulher do outro e quer que as irmãs fiquem rindo para você? Cria jeito. Há consequências do seu pecado, meu amado irmão. Há consequências. Essa igreja não tem amor. Nós temos amor, mas temos juízo também. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Romanos 16, 17. Veja o que a palavra de Deus diz assim, ó. Olha só, preste atenção. Eu não estou lendo a revista Veja, é a palavra. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, amai-vos eles. É isso? Amai-vos eles, desviai-vos deles. É a palavra. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras de amor e lisonjas enganam o coração dos simples, daqueles que não conhecem a palavra. Amém? A Bíblia manda você desviar daqueles que não trazem essa doutrina. Então, se você obedecer isso aqui na Bíblia, você vai ser considerado como alguém que não ama. Mas amar não significa andar com a pessoa. Amar não significa concordar com a pessoa.
Eu amo os homossexuais, temos que amá-los, mas não podemos concordar com eles. Vocês estão aí, meus amados irmãos? Amar é uma coisa, concordar é outra. Por que, missionário? Porque essa pessoa, você tem que se desviar dessa pessoa, porque ela pode ser uma má influência para a sua vida espiritual, para a sua família, meu amado irmão. Uma laranja podre pode estragar toda a caixa de laranja. Existem espíritos transmissíveis, ninguém cai nas drogas antes de se envolver com más amizades. Quando a tua mãe e teu pai mandam você cuidar com as amizades, isso é verdadeiro amor. Aquele que ama repreende, castiga, orienta, meus amados irmãos. Amém? É isso que nós temos que entender, queridos irmãos. Temos que amar o nosso irmão, temos. Mas quando a pessoa apronta e fere a sã doutrina, você tem que amá-lo, orar por ele, mas se desviar dele, porque ele está com a cabeça contaminada. O cara já está com a cabeça contaminada pelo pecado, e se você não tem base bíblica, vai fazer a tua cabeça também, porque as más conversações corrompem os bons costumes, diz a palavra. Alguém caiu, você deve amar, orar por ele, mas não amaciar o seu pecado. Não curtir, aleluia, não curta quem está em pecado. Ensine a ele a abandonar o pecado, porque Deus é amor, mas é santo, é justiça também, meus amados irmãos. A pessoa precisa aprender o caminho do arrependimento. Tem gente que peca e depois diz assim: olha para a família, a minha família está sofrendo. A minha família está sofrendo. Por que na hora de pecar, essa pessoa não olhou para a sua família? Agora nós temos que olhar para a família e abafar o erro. Por que na hora de você aprontar, você não olhou para a sua família? E a família do outro que foi traído? E a família do outro que foi machucado e dilacerado, irmãos? O sofrimento que esse pastor causou à igreja. Mas eles querem só amor para eles. Só que o evangelho primeiro defende a parte ofendida. O evangelho primeiro defende a vítima. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Eu estou sofrendo, é a consequência do pecado. Eu estou sofrendo, as pessoas estão me rejeitando, é a consequência do arrependimento. Sem essa angústia, você nunca vai se arrepender. Se você peca e todo mundo bate nas tuas costas e todo mundo sorri para você, você vai voltar a pecar de novo. Existem consequências do pecado, e isso é bom. Onde há angústia, onde há arrependimento, você jamais vai voltar a praticar aquilo que você fez, meus irmãos. Mas a hipergraça não, ela massageia o seu pecado. Não julgueis, a carne é fraca, eu me perdi. Muitos hoje não sabem o que é arrependimento de verdade, irmãos. Então existe esse evangelho que o apóstolo Paulo, ele até avisou a igreja em Gálatas 1:8. Veja o que Paulo diz, nós já vamos encerrar. Olha só o que Paulo está dizendo, veja só o que é evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Olha o versículo 9 e o versículo 10 é muito forte, hein? E assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Olha o versículo 10, porque persuado eu agora aos homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O evangelho não agrada ao homem. Eu quero uma igreja que eu me sinta bem. Você vai ser enganado facilmente. Eu quero uma igreja que eu me sinta bem. Não, você pode ser enganado, porque o evangelho não agrada o homem, o evangelho agrada a Deus, amados irmãos. O evangelho verdadeiro muitas vezes nos confronta, e a hipergraça deixa você pecar em paz. O evangelho de Cristo não é para
deixar o homem pecar em paz, irmãos. Existem certas situações na igreja que tem que envolver advogado, juiz, delegado. Mas como missionário? Irmãos, existem pecados que não são crimes. Todo pecado não é crime, mas existem pecados que são crimes. Quando é pecado, a gente confronta entre nós. Agora, quando o pecado é crime, aí é com a justiça. Deu para entender? Abusos sexuais, isso não é só pecado, isso é um crime. Feminicídio, marido que bate na mulher, isso não é só pecado, é crime. Tem que levar para a delegacia. Furto contra o patrimônio da igreja, isso não é só pecado, é roubo contra o patrimônio. Pedofilia, isso não é só pecado, além de pecado é crime. Essas coisas tudo acontecem, irmãos, nesse Brasil evangélico. Então, quando se trata de pecado que é crime, a justiça tem que entrar em ação. Mas a hipergraça tem abafado o pecado de muita gente. E é por isso que tem crentes que nos odeiam. Você sabia que tem gente, eu não vou ganhar moral nessa mensagem, eu vou aumentar ódio contra mim, irmãos. Eles vão dizer que a minha mensagem é discurso de ódio, vão me chamar de fundamentalista, de legalista. Eles não gostam que alguém nos elogia, está idolatrando esse missionário, eles odeiam quando alguém nos elogia. É assim, irmãos, eles são revoltados. Por quê? Porque a nossa mensagem confronta os seus pecados, mexe com a carne. A esposa de um famoso jogador veio a público pedindo divórcio porque ele engravidou a amante. E ela chegou a dizer que ele já tinha 3 filhos extraconjugais com mais 3 mulheres. Tem 4, um de cada mulher. Mas qual é o problema disso, missionário? Se isso é mundo? Não, ele se diz evangélico. O jogador é evangélico, ora, fala de Jesus. Ora antes antes de entrar no campo, né, ele faz a oração, prega entre os jogadores, ele é evangélico. Mas por que ele está assim com essa vida? Quem são os seus pastores? Os pastores da hipergraça. Quer dizer, esse jogador nunca ouviu o padrão do verdadeiro evangelho. Nunca ouviu. Se ele realmente ouvisse um pastor pregar o verdadeiro evangélico, a primeira atitude é ser fiel à sua esposa e abandonar a prostituição. Só que esse evangelho da graça é assim, irmãos. Estão preocupados mais com o dízimo do jogador do que a santidade e a salvação da sua alma. Antigamente os crentes, quando pecavam, choravam, irmãos. Choravam, eles pecavam sim, mas eles choravam, porque ofenderam a santidade de Deus. Hoje não, hoje eles vêm chorar no Instagram, com aquele fundo musical, se fazendo de vítima, né? Para não perder alguns pregadores, né? Foi pego um pastor envolvido em drogas. Enquanto ele não foi descoberto, ele nunca foi para o Instagram. Depois que ele foi descoberto, aí ele foi chorar, aquele fundo musical. Me perdoa. Se fazendo de vítima. Irmão, eu quero continuar a pregar o evangelho. Ele não quer parar de pregar, né? Cachê, irmão. Quem realmente se arrependa, abandona o altar e conserta a sua vida na presença de Deus. Mas é evangelho da graça, vocês estão entendendo? É o evangelho da hipocrisia. Queridos irmãos, nós não vamos baixar o padrão de santidade. Amém? Nada de crente Nutella aqui nessa igreja. Pecou, se arrependa, seja homem,
Não fica com esse mimimi não, irmãos. Porque esse novo evangelho não tem responsabilidade com a palavra. É tanta coisa, crente não perde salvação. Eles falam, não precisa mais orar, mais jejuar, não precisa de doutrina, a graça resolve tudo. Nada disso. Pecado nos afasta de Deus. Isaías 59:2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus e impede que ele vos ouça. Olha lá. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se Uzias não morrer, Deus não responde a tua oração. Amém? Esses pregadores da epigraça não entendem que Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus que matou Ananias e Safira. É no Novo Testamento. Deus, através do apóstolo Paulo, fez Elimas ficar cego. Paulo disse: ficarás cego porque estás pervertendo os retos e santos caminhos do Senhor. Foi Deus que cegou Elimas. A mulher samaritana, o Senhor a confrontou pelos 5 maridos que ela tinha e estava escondendo. Jesus disse à mulher samaritana: vai e não peques mais. Não peques mais, hein, Jesus? Jesus não disse: não, vai, fica tranquilo, a graça resolve tudo. Não. Jesus disse para aquele cego que passou a ver, Jesus disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus não disse que eles não precisavam fazer nada, que a graça resolve tudo. Não, a graça não livrou o juízo de Deus sobre Ananias e Safira. A graça de Deus não livrou Elimas do seu juízo. A graça de Deus não vai te livrar do seu pecado. Te arrependa, faça concerto com Deus e terás a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Deus te abençoe, irmãos. Dai glória a Deus, igreja. A graça é bendita. A graça é maravilhosa. Estamos aqui por causa da graça de Deus. Estamos de pé, não porque somos bons, mas é por causa da graça de Deus. Se nós não fomos embora nessa pandemia, não porque nós somos melhor do que aqueles que foram, mas é porque a graça de Deus nos livrou e nos sustentou. A graça de Deus é maravilhosa, mas ela não vai te livrar do juízo se você andar em pecado. Não vai atrás de pregadores para massagear o seu ego, que nós temos que viver em santidade na presença do Senhor. Amém, queridos irmãos? Amém? Ai, meu Pai. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo fale mais em vossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos. Dai glória a Deus, igreja. A Santa Ceia é um dia de nós pedirmos a graça de Deus, só que reconhecer os nossos erros e confessar a Deus. Se o teu pecado não é crime, Deus pode te perdoar aqui agora. Mas se o teu pecado é crime, a delegacia vai te pegar, meu amado irmão. Amém, meus irmãos? Cuidado, amém? E outra coisa, se você pecou contra a tua mulher, não é só pregar, não é só pedir perdão a Deus, você tem que pedir perdão à sua esposa também. Entendeu ou não? Amém, meus irmãos? Eu aprontei contra a minha esposa, mas eu não vou nem confessar para ela, eu vou confessar só a Deus. Isso não há. Você tem que confessar o seu pecado também para a pessoa que você ofendeu. Ela é o corpo, é o teu corpo, é uma só carne. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, mas antes de orar, os pastores vão preparar a mesa. E eu queria chamar aqui as pessoas que vão entrar em comunhão com a igreja de Cristo. Eu não sei se elas vão decidir entrar em comunhão agora, hein, irmão? Vamos lá, vem aqui na frente o Josnei Elias Santos
Nós vamos fazer uma oração de aliança, de concerto com Deus, mas primeiro vamos apresentar esses irmãos. Josnei Elias Santos, aqui da sede. Rosângela do Rocio Martins dos Santos, vem aqui na frente. O Daniel Padilha, da cidade de Jardim, vem à frente. Éder Barcelos de França. Eliane de Maia Cunha, lá de Quisizana, vem à frente. O Roger Guilherme Ribeiro, Viviane Akiyama, José Antônio Comazato de Pinhais, Roseli Aparecida Comazato, vem à frente. Camila Ribeiro Gonçalves de Pinhais, vem à frente. Brian Henrique dos Santos de Ouro Fino, Gabriele A. Gomes Bezerra, Leomar Leal dos Ramos do Ipiranga, Marciana de Sechim do Ipiranga, Eliseu Aparecido de Matos do Borda do Campo, Graziele Stuvic, Graziele Sturri Cantaramaia. Não consigo, vem à frente. Alessandro Dias da Costa, vem à frente. Marli Isabel Penteado, vem à frente. E Graziele Silva da Costa também vem à frente, em nome de Jesus, para nós orarmos por esses irmãos que estão entrando em comunhão. Quem mais vai entrar em comunhão com a igreja e nós não chamamos o seu nome, mas você veio hoje para entrar em comunhão? Tem alguém? Levante as suas mãos. Vem à frente em nome de Jesus para nós apresentar você. Você que é de outro ministério, mas está em comunhão com a igreja e quer participar da Santa Ceia, pode sim. Só fale com um dos nossos pastores, dizendo: eu estou visitando aqui, estou em comunhão, amo a palavra, amo a sã doutrina também. Não tem problema, você pode participar. Vocês estão me entendendo, meu amado irmão? Amém? Amém? Nós não se achamos que somos os melhores, que somos a igreja mais perfeita do mundo. Nada, aqui tem cada problema, meu irmão, cada problema feroz que joga até nós no hospital, meu irmão. Coisa pesada. Então, onde tem pessoas, não existe perfeição, não é verdade? Amém? Mas que nós não somos perfeitos, mas temos que ser pelo menos verdadeiros e puros na presença de Deus. É muito importante isso. Aqui estão os irmãos e as irmãs, sejam bem-vindos, que vocês sejam bênção nesse ministério, tá certo? Que Deus use muito vocês. Aqui não é um céu, não é essa igreja não é um jardim de infância, né? Não, aqui tem luta, tem batalha, mas o importante é que nós estamos preparando uma igreja fiel para o arrebatamento. Quando Jesus voltar, essa igreja vai subir ao encontro de Jesus nos ares. Quem vai subir aqui, levante as suas mãos. Quem está preparado? Vamos orar então. Um dos pastores unge os irmãos que estão entrando em comunhão, os que estão também nos visitando, e nós vamos com os pastores também consagrar aí o corpo e o sangue de Cristo. Levante as mãos, é a hora da oração, amados, a hora da aliança com Deus, amém? Vamos orar. Começa da glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estão os irmãos novos convertidos, pessoas que estão se unindo à igreja também, Senhor, que eles sejam bênçãos, que eles sejam agraciados por Ti, que eles recebam força para vencer o pecado, os falsos evangelhos, Pai. Dê santidade, Pai. Senhor, ajuda-nos também que vamos participar da Santa Ceia. Perdoe os meus pecados, Senhor. Perdoe as minhas fraquezas, perdoe as minhas falhas, Pai. Tira tudo aquilo que não provém de Ti dentro de mim, para que eu possa, Senhor, tocar no Teu corpo, no Teu sangue, Pai. Santifica a minha mente. Quero fazer concerto com os meus olhos. Purifica os meus lábios como purificasse, Senhor, Isaías, aleluia. Faz os dias morrer na minha vida. Faz o pecado morrer na minha vida, Senhor. Toda barreira, todos os dias que morram da minha vida agora. Arranca pela raiz todo o pecado, Pai, para que eu possa ter a Tua glória, a Tua presença na minha vida. Deus santo e verdadeiro, consagre essa Santa Ceia. É o Teu corpo, é o Teu sangue, Senhor, que nós possamos nos fortalecer na Santa Ceia agora, em nome de Jesus, amém, amados. Irmãos queridos, vocês podem voltar para os seus lugares, já aptos para participar da Santa Ceia, tá bom? Depois vocês procuram os seus dirigentes para fazer as carteirinhas de membro.
Queridos, fiquem de pé que os pastores estão levando aí já o corpo de Cristo. Vocês podem me dar pelo menos uma aqui, por favor? Agora a Santa Ceia está sendo diferente, né? Está sendo mais rápida. Vocês vão receber juntos já o corpo e o sangue de Cristo, amém? Juntos. E depois da oração, para nós participarmos do corpo, do pão, você só separa e a gente consagra o pão e nós participamos da ceia. E logo em seguida, depois da ordem de comando, a gente participa do sangue de Cristo, né? O suco simbolizando o sangue de Cristo, amém? Glória a Deus. Diga graças a Deus, irmãos queridos. Vamos louvar ao Senhor enquanto a igreja recebe o corpo e o sangue de Cristo. É a santa ceia da aliança com Deus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Cristo já nos preparou. Ajuda, meu Deus. Nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje Tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. cante, igreja. Há pessoas enfermas nos assistindo, que também estão participando da Santa Ceia, não puderam estar presentes, mas através dessa transmissão vão participar da Santa Ceia em casa. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Jesus que nos convida a cear aqui. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje Tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Descendendo se achar, venha Cristo sentará, pois o vinho sem mensura Ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. aleluia, Deus. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, glória a Deus. Queridos, está nas tuas mãos o corpo do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, a palavra de Deus. Dobre o seu joelho. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Abra o pão agora. O Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A graça de Deus está aqui, irmão.
pronta para nos purificar quando nós reconhecemos. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, como ministro da palavra de Deus, você que já fez a aliança, eu ordeno toda a amada igreja participe da ceia, poder cear. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Rabasvi cantarabahas. Oh, Espírito Santo. Meu Deus, perdoa os nossos pecados. Meu Deus, nos santifica, Senhor. Aleluia. Vem, alabaias. Aleluia, Deus. Rabaste cantarabas. Oh, glória. Prepara agora, irmãos, o cálice. Abra o cálice agora. Diz a palavra, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, é a nova aliança, é o novo concerto do meu sangue. É o momento de fazermos concerto com o sangue de Cristo. Esse sangue purifica-nos, faz nós na Santa Ceia sairmos puros, quando nós realmente reconhecemos e nos humilhamos a Deus. E como ministro da palavra de Deus, eu ordeno, neste momento, beba o sangue de Jesus. Oh, glórias! Aleluia! Aleluia! E cantiracamahas! E carabachandarai! E calabassurianda! Shepalabahaias! E calabachandecomanabahas! Espírito de Deus nos purifica, nos santifica. E calababacharabahas! Espírito de Deus, dai-nos a tua santidade, Senhor. Dai-nos temor, meu Deus. Renova nossas forças, renova nossa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as mãos para o céu agora. Aleluia. Sempre vou lembrar. Glória a Deus. Levante as mãos. Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, aleluia, da fé e devoção. É verdade, Deus. Da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João. Levante as mãos para adorar a Deus. Que enfrentaram a fúria de Roma, aleluia, mas nunca negavam sua fé de Cristo. É verdade. É um exemplo pra mim. Tá bonito, irmão. Verdadeira lição. Levante as mãos agora e cante bem forte. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder esse Aleluia, Deus. Como eram os primeiros Deus abençoe, irmãos. Deus guarde todos vocês. A mocidade está fazendo ali fora um risoto para o congresso. Tá certo, irmãos? Parece que vai ter vigília jovem também. Oi?
as orações de madrugada e amanhã às 18 horas a campanha. Gente, Deus guarde vocês. Quem quer oração, os pastores estão aqui orando por você, por sua vida e por sua família. Não deixe de orar pelo pastor Marciano Alves e também pelo ministério. Deus vai guardar todos vocês. Deus abençoe a todos. Um abraço. Eu queria Bom Vanderlei e toda a sua família. Vamos louvando a Deus. A bravura dos santos em plena arena.